Oi, tudo bem? Não tem como pensar no humor da internet sem pensar em memes, né? Desde que a sonda começou, sonou praticamente padrão fazer piadas da internet e viralizarem. E é claro que a gente gosta muito disso, né? Mas você faz ideia da história por trás dos memes e de como tudo isso começou? Apesar de hoje a palavra ser associada a humor, piadas e templantes, o conceito do meme é totalmente científico e existe uma explicação pelo porquê a gente gosta tanto de humor que envolve memes. Então puxa um caderninho que hoje a gente vai falar sobre a história dos memes. E vai ser um mix de aula de história, biologia, psicologia e até marketing por aqui, com direito à citação científica de tudo. Ei, você, acredito que você estava lá rolando seu Instagram, seu Facebook, seu Twitter e outras redes sociais e viu uma imagem com uma legenda muito engraçada. Mas você já parou para se perguntar se aquilo era realmente um meme? Porque se você não sabe, também existe o meme. E que eu vou te explicar a diferença dos dois agora. O meme ele pode ser modificado e adaptado de acordo com o contexto. Os memes não. Os memes eles são muito específicos. Então, a graça deles é como a legenda e o texto dialogam. E a imagem geralmente é alguma ironia ou algum trocadilho. E por isso, se ele for modificado, ele não haverá mais graça. Então, para você entender o meme, você precisa ter um conhecimento prévio. Por exemplo, existe o Bombom Ferreiro Rocher e existe a Profissão Ferreiro. Se você não conhece nenhum dos dois, você dificilmente irá achar graça em um meme. E aí, a última imagem que você viu com legenda, é um meme ou um meme? Oiê, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu vim falar pra vocês o verdadeiro significado de memes. Isso aí. Eu acho que muita gente já teve interesse de saber o que são memes, mas nunca foi lá e pesquisou. E eu fiz esse trabalho pelas pessoas e realmente achei um tema muito interessante, né? Memes é uma coisa que a gente usa no dia a dia e eu acho que é muito interessante a gente ir lá e pesquisar. Mas eu vou falar pra vocês o verdadeiro significado. Na internet, a expressão meme é usada para referir a qualquer informação que viraliza, sendo copiada ou imitada na rede. Geralmente, esses memes são imagens, vídeos ou gifs de conteúdo engraçado e que acabam se espalhando na internet por meio de redes sociais ou fóruns. Uma das principais características do meme é que ele pode ser adaptado ou modificado dependendo da situação. E por causa disso, ele acaba viralizando facilmente. Bom, é isso, tchau! E aí, você por um acaso já se deparou com uma imagem engraçada e já se perguntou, isso é um meme? Pois é, hoje eu vim esclarecer essa dúvida pra você. Muitas pessoas acabam usando o termo meme para se referir a qualquer imagem engraçada que tenha algum texto por cima. Então continua prestando atenção porque eu sei que você é uma delas. Porém, esse tipo de imagem não se trata necessariamente de um meme, pois para que algo se torne um meme, é preciso que ele seja um padrão, repetido diversas vezes. Ou seja, se a imagem fosse usada mais vezes, reproduzindo uma ideia e se espalhando na internet, ela poderia ser considerada um meme. Mas, se for apenas uma brincadeira isolada, ela não poderá ser considerada um meme. Vocês sabiam de onde veio o termo meme? Eu confesso, eu não sabia de onde ele veio, mas eu fiquei curiosa e fui pesquisar. Quando eu pesquisei, eu descobri que o meme é um termo usado originalmente na biologia. Quem criou o meme foi o biólogo Richard Dawkins, em 1976. Ele criou um livro falando sobre o meme, o gene egoísta. A palavra meme foi usada por Dawkins para descrever uma forma de propagação cultural. Assim como o gene tem a capacidade de repassar a informação genética de uma pessoa, o meme poderia se espalhar entre os indivíduos, propagando uma ideia ou comportamento. A palavra meme vem do grego mimema, que significa imitação, algo imitado. Eu fiquei curiosa, ainda mais eu sempre uso um meme no dia a dia. Exemplo de meme famoso no Brasil. Laranja é um meme com uma laranja com o rosto de um humano, geralmente muito usada para reagir a comentários, de forma irônica ou insultar pessoas. O meme surgiu por aqui em 2016 e continua sendo muito popular no Brasil até hoje.
A maior característica desse meme está na forma como as palavras são escritas, propositalmente erradas. Por exemplo, ao invés de falar opinião, ela fala opinião com U, ou você com S, do que você com C. Os memes se limitam só no humor? Na realidade, os memes não se limitam apenas no humor, mas sim em coisas que se repetem culturalmente através do tempo. O dicionário Merriam-Webster define meme como uma ideia, comportamento, estilo ou uso que passa de uma pessoa para outra, dentro de uma cultura. O que é uma definição perfeita do que os memes realmente são, não é mesmo? Sendo assim, os memes criam um tipo de conexão social entre as pessoas, mesmo que virtualmente, por compartilharem a mesma piada e reconhecerem a ideia que uma pessoa quis passar de maneira mais rápida. Oi, agora eu vim falar sobre o impacto e o legado dos memes. Vamos lá? Depois de ver tudo isso, a gente tem que ressaltar os memes. Não são apenas um tipo de humor de internet que surgiu essa década passada. Ficou super popular. Pelo próprio conceito da palavra, memes sempre existiram. É difícil imaginar um mundo conectado pela internet onde não existiam memes. Eles permitiram um nível de conexão virtual que antes não era tão fácil. Antes era estranho você conversar com alguém ou responder um comentário pela internet que não conhecia pessoalmente. Afinal, o que você sabe sobre essa pessoa? Mas quando vem de um meme, já existia essa pequena conexão entre todos os envolvidos em reconhecer o meme em questão. Talvez mais do que apenas humor, eles são aquilo que Dawkins imaginou quando criou um conceito, parte do que nosso legado cultural, passando de pessoa para pessoa. A internet chegou ao Brasil em setembro de 1988. Na minha pesquisa falava que muitos de nós já sabiam, mas confesso que eu não sabia. E a internet só poderia ser usada para fins, pesquisas e governantes. Qual dos três você usaria? A internet se popularizou na década de 90, infelizmente. Mas quando o assunto é a cultura do meme, por outro lado, a pesquisadora Gabriela Lunardi explica que não há registros oficiais sobre o primeiro meme na internet brasileira. De verdade, não há um consenso na academia sobre quando a palavra meme começou a ser efetivamente usada na internet, ou de modo geral. Tá, então vamos resumir. A internet chegou no Brasil sobre o primeiro meme na internet brasileira. De verdade, não há um consenso na academia sobre quando a palavra meme começou a ser efetivamente usada na internet, ou de modo geral. E aí, você por um acaso já se deparou com uma imagem engraçada e já se perguntou, isso é um meme? Pois é, hoje eu vim esclarecer essa dúvida pra você. Muitas pessoas acabam usando o termo meme para se referir a qualquer imagem engraçada que tenha algum texto por cima. Então continua prestando atenção porque eu sei que você é uma delas. Porém, esse tipo de imagem não se trata necessariamente de um meme, pois, para que algo se torne um meme, é preciso que ele seja um padrão, repetido diversas vezes. Ou seja, se a imagem fosse usada mais vezes, reproduzindo uma ideia e se espalhando na internet, ela poderia ser considerada um meme. Mas, se for apenas uma brincadeira isolada, ela não poderá ser considerada um meme.